Boa noite a todos e todas. Que a paz de Deus nos abençoe a todos. Carlos, eu estou sem relógio aqui. Quando faltar 5 minutinhos, por favor, me avisa. Tá? E eu tenho até que horas? 10 para as 8, 8 horas. Tá bom, tá bom. Então, por favor, Carlos, pode apresentação ainda. O livro, né, dando prosseguimento ao projeto União, Vida, Desafios e Soluções. Psicografia de Divaldo Joana de Anjos. Pode passar, por favor. Então, no capítulo 10º, A Busca da Realidade. E nós vamos falar aqui de 3, né, subitens: necessidades humanas, ali faltou um S ali, entendeu? Lutas conflituosas e autorrealização. Necessidades humanas, lutas conflituosas e autorrealização. Pode passar, por favor. O ser humano, ele realmente está dentro, está inserido na lei do progresso. Então, por mais que não se queira avançar, entendeu? Sabe, despertar o que cada um de nós tem de melhor, de divino, isso é inevitável. Tá? Então, assim, basicamente, né, eu espero que todos nós aqui realmente, no término, né, desse estudo, a gente pode realmente ter um entendimento seguro do que se encontra realmente ao alcance de cada um de nós. Então, vamos lá, palavras da Joana. O ser humano, em razão dos atavismos, isso, deixa eu botar para cá, do adormecimento da consciência, não tem sabido eleger o que é fundamental para a sua existência transitória no mundo, nem para a sua realidade como ser imortal. Atua por automatismos na busca do prazer e encoraja-se a realizar experiências libertadoras sem entregar-se plenamente a essa meta, que lhe deveria constituir o objetivo essencial da sua reencarnação. Então, aí nós podemos seguramente, né, se apegar aí a palavras importantes no nosso entendimento. Então, primeiramente, o que é um atavismo? Então, assim, atavismo é o surgimento de uma herança ancestral, né, que ficou, assim, de alguma forma, esquecida no decorrer de um período na história da humanidade. Aquilo ali surge, entendeu? Né? Então, nós temos aí vários tipos de atavismos. Entendeu? Temos o atavismo religioso, o atavismo social, o atavismo político e por aí vai. Entendeu? Né? Então, assim, mais precisamente, o atavismo religioso, o atavismo social, entendeu? Né? Que basicamente é aqueles períodos, né, que a violência, entendeu? Sabe, ela surge como um sinal, entendeu? Sabe, que marca uma determinada época. Então, assim, de tempo em tempo, entendeu? Sabe, determinadas tendências, elas ficam como que adormecidas, esquecidas, e em uma determinada época elas surgem. Pô, aí pensa-se assim, pô, mas isso aí fazia parte da Idade Média, por que surgiu agora em pleno século XXI, entendeu? Isso é atavismo, entendeu? Tá? E uma outra questão também, atua por automatismo. Automatismo é realmente alguma coisa que funciona independente da nossa vontade. É como se estivesse realmente cumprindo ali, entendeu? Sabe, uma função, um papel no automático. Entendeu?
tá? Então, assim, o ser humano, em razão dos atavismos, ele vive como que adormecendo a sua própria consciência, entendeu? E mais adiante a gente vai saber por quê. Joana fala muito, entendeu, sobre, né, a consciência de sono, entendeu? Tá? Carlos, por favor, cara. Aprisionado no corpo que lhe serve de escafandro especial para o desenvolvimento dos valores morais na Terra, tem dificuldade de ensaiar as emoções superiores, que lhe podem proporcionar equilíbrio psíquico e, por consequência, grande bem-estar físico, mesmo que sob os flagícios das enfermidades, que lhe constituem processo depurador da organização biológica. Então, nós, nessa frase de Joana, a gente percebe o quê? Na condição de encarnados, né? Esse instrumento aqui, material, que se chama corpo físico, ele é muito denso, entendeu? Ele é denso demais, entendeu? E as faculdades, entendeu? Sabe, né? Adormecidas no espírito imortal que somos nós, fica como que o quê? Quase que neutralizadas, entendeu? Mas não nos impede, entendeu? Sabe, de, dentro do clima realmente da encarnação, a gente ensaiar, entendeu? Sabe, né? O desenvolvimento de emoções superiores, né? Vamos ver mais adiante, na condição de encarnados, entendeu? O corpo que realmente ele rege, entendeu? O espírito fica como que subjugado, entendeu? Sabe, né? A essa população, né? A essa colmeia de carne que é o corpo físico, tá? Pode passar, por favor? Então, nós temos necessidades humanas que visa unicamente, entendeu? Um cumprimento, né, de fenômenos fisiológicos. Aí nós temos, né, a necessidade da alimentação, da habitação, do agasalho, da segurança, reprodução, bem-estar e posição social. Entendeu? Então, basicamente, essas necessidades, elas por muito tempo, mas por muito tempo, ditaram, entendeu? Sabe, né? A direção e a orientação da nossa vida. Né? Eu falo que por muito tempo, em que nós agora, em pleno século XXI, a gente ainda continua ainda e vamos permanecer por muito tempo sob o jugo dessas necessidades. Entendeu? E nós podemos denominar essas necessidades como imediatas ou inferiores, sob os pontos de vista psicológico e ético e estético. Entendeu? Então, que são necessidades básicas, né, que realmente têm a sua necessidade de cumprimento, mas vamos ver mais adiante que estacionar nessas necessidades já ultrapassa, entendeu? Sabe, muito aquele clima da satisfação da necessidade e se constitui uma prisão, entendeu? Um impedimento para o nosso próprio crescimento. Tá bom? Pode passar, por favor? Então, assim, dentro das necessidades humanas, inevitavelmente a conquista dessas necessidades não planifica integralmente o ser e surgem aquelas outras de caráter superior que independem dos conteúdos palpáveis, imediatos, a beleza, a harmonia, a cultura, a arte, a religião, a entrega espiritual. Então, assim, entendeu? Sabe, né? Essas necessidades fisiológicas básicas, ditas, né, pela benfeitora como inferiores, elas realmente têm como prioridade, prerrogativa, satisfazer as necessidades do corpo, entendeu? Né? Mas, assim, elas, em hipótese alguma contribuem para que realmente o que existe de nós, que é superior, que a nossa destinação, entendeu? Sabe, divina, não seja desenvolvida, entendeu?
será desenvolvido a partir do momento em que a gente realmente não se utilizar de forma tão intensa como se fosse a única necessidade das necessidades fisiológicas de caráter inferior e imediatista, entendeu? Então, assim, entendeu, sabe, né? Nós não somos, entendeu, sabe, né? A nossa condição, entendeu, sabe, não é material. A nossa essência, a nossa condição, a nossa destinação é uma destinação espiritual, entendeu? Nós somos espíritos temporariamente reencarnados em tarefa de aprendizado, de reparação e de uma série de outras questões. Entendeu? Pode passar, por favor, Carlos. Então, assim, ainda, né, em fenômenos fisiológicos e necessidades humanas, atormenta-se quando tem tudo organizado e em excesso, dominado pelo medo de perder, de ser usurpado, e atira-se na volúpia desequilibrada de querer mais, de reunir muito mais, precatando-se contra as chamadas incertezas da sorte e da vida. A gente vive realmente numa realidade material, entendeu? Estamos encarnados. Temos essas necessidades que a benfeitora apresentou muito bem. Mas aí, a fixação, entendeu, sabe, exagerada no cumprimento dessas necessidades faz com que a gente realmente desenvolva esse comportamento. Vive-se como que atormentado, entendeu? Né? Não estou dizendo, não estou generalizando, mas a grande maioria, entendeu, sabe, que não acredita, né, que dentro de si, entendeu, sabe, tem algo muito mais do que carne, entendeu? Tem um espírito em que a destinação realmente, entendeu, sabe, né, é a perfeição. A pessoa realmente investe, entendeu, sabe, exageradamente e unicamente na satisfação, entendeu, sabe, desses fenômenos fisiológicos, entendeu? E aí a gente imagina, entendeu? É aquela pessoa que realmente conquistou uma posição social em que realmente, entendeu, mantém ali, entendeu, sabe, né, de forma rigorosa, entendeu, sabe, cada vez mais buscando ter mais, mais e mais, porque a simples ideia de retroceder, entendeu, sabe, a sua condição social já o atormenta, entendeu? Então a gente vê aí, entendeu, sabe, né, na vida do modo geral, exemplos, entendeu? Eu particularmente conheci uma determinada pessoa que morava, entendeu, sabe, num determinado bairro, entendeu, aqui da Zona Oeste. Quando melhorou, entendeu, sabe, foi morar, entendeu, sabe, né, num determinado local da Zona Sul, o que o atormentava realmente era pensar na possibilidade de retornar para a Zona Oeste. E isso realmente se constituiu, entendeu, sabe, né, um sofrimento. Entendeu? Então a pessoa realmente ela investe, entendeu, sabe, através da vontade, uma energia, entendeu, sabe, uma força em satisfazer, entendeu, sabe, determinadas necessidades que não ditam, entendeu, sabe, né, o despertamento do ser espiritual que ele é, entendeu? E isso vocês vão perceber, entendeu, sabe, que se constitui uma prisão, entendeu? Né? Então, assim, a mente da pessoa gravitando em determinados interesses estritamente materiais, entendeu? E a porção espiritual? E a sua cota de responsabilidade em fazer realmente o dever de casa, tá? Pode passar, por favor, Carlos. Então, aí nós temos aí as necessidades básicas, fisiológicas, são sempre acompanhadas de novas exigências, porque logo perdem a função. Uma característica básica dessas necessidades inferiores e imediatistas é justamente o quê? Cumpriu, satisfez e daqui a pouco cria-se realmente uma nova necessidade.
que gira em torno, né, daquela necessidade básica. Então, isso realmente, imagina só, entre um ser humano em que sua mente gravita unicamente nesses interesses. Não estou dizendo aqui, entendeu, sabe, que a gente deva abrir mão, entendeu, sabe, né, de uma vida material, entendeu, sabe, né, tranquila, com conforto, né? Isso não. Mas fazer disso, entendeu, sabe, né, o único foco de interesse se torna realmente, entendeu, sabe, né, um problema, entendeu? Se torna literalmente uma prisão, né? E ó, as necessidades básicas fisiológicas são sempre acompanhadas de novas exigências. Cria-se o quê, né? Uma espiral, entendeu, de interesse. Então, assim, entendeu? A pessoa realmente ela não tem um ponto de equilíbrio, entendeu? Busca-se cada vez mais novas e novas exigências. E a pessoa, o encarnado, ele fica realmente gravitando numa região, entendeu, sabe, de interesse em que não tem, em hipótese alguma, entendeu, sabe, aquele interesse maior que é a evolução do espírito, entendeu? Aquelas de natureza psicológica superior se desdobra em variantes inumeráveis que não cessam de proporcionar beleza. Se as primeiras, elas realmente têm um caráter de aprisionar, de trazer sofrimento, de infelicidade, essas segundas aqui, que têm um caráter superior, né, de natureza psicológica, essas realmente, quando iniciado o processo de despertamento e de desenvolvimento dessa potencialidade, o que elas proporcionam, entendeu? É o início da libertação, entendeu? É o início realmente de um aprendizado carregado de beleza, tá? Eu digo, aí beleza aí, a benfeitora não falou, não é só a questão assim estética, não, beleza de forma ampla, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, tem muita gente que numa manhã, entendeu, aqui no Rio de Janeiro, sai de casa tão atropelado, tão, né, aturdido, que não consegue, entendeu, sabe, né, contemplar, entendeu, sabe, se alegrar em ver o espetáculo, a beleza que é o nascer do sol. Entendeu? Então, esse caráter de beleza realmente é estar sensível a tudo aquilo que legitimamente é belo, é bonito e é de ordem divina. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí, né, no segundo ponto, né, as lutas conflitivas. Apesar disso, abandonar os patamares mais imediatos do que considera como necessidade de sobrevivência, exige uma luta feita de conflitos entre o que se desfruta e ao que se aspira, entendeu? O que se tem e o que se pode e deve conseguir, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, o ser humano realmente ele carrega, né, aquela herança, entendeu? Da satisfação, né, dessas necessidades inferiores. Isso está dentro de cada um de nós, né? Isso não foi assim colocado, não foi mantido, entendeu? Sabe, né? Em pouco tempo, não. Isso faz parte, ó, da nossa evolução, entendeu? Até os dias de hoje. E isso tudo realmente está no inconsciente. Tem lá, entendeu? Sabe, né? Os seus poderosos automatismos, entendeu? Então, assim, são necessidades, são exigências que realmente não adormecem, entendeu? Né? Estão ali presentes, estão vivos, entendeu? E de tempo em tempo surge aquela força realmente, né, potente e que se expressa em comportamento, entendeu? Um exemplo, claro, entendeu? A violência, entendeu? Né? Nós passamos aí, entendeu? Sabe, por muito tempo, isso aí é uma herança também até do reino animal, é quando nos sentimos assim, entendeu? Pressionados, imediatamente nos preparamos para o ataque, entendeu? Então, assim, uma dessas necessidades é justamente essa, a de proteção, entendeu? De sobrevivência. E a gente realmente, assim, entendeu? Sabe, século XXI,
já, né, adentrando, entendeu? Excursionando por muito tempo na idade da razão, a gente não tem mais necessidade de agir como agíamos há muito tempo atrás. Entendeu? A razão realmente faz com que a gente pare, analise e pense, entendeu? Pô, eu estou correto em agir, em manifestar esse comportamento? Eu tenho realmente, entendeu, razão se eu justificar, entendeu, sabe, o meu interesse, o meu direito de resposta com violência, entendeu? Então, a violência realmente é uma herança, entendeu, sabe, né, ó, milenar, secular, entendeu? Né? E de tempo em tempo, a partir do momento em que você, entendeu, sabe, né, passa por aquele período da satisfação dos interesses inferiores, isso fica realmente, né, dentro de cada um de nós. E lutas conflitivas é quando realmente o que existe em nós de ordem divina começa realmente a crescer, entendeu? Com a nossa participação e vontade, entendeu? Aí dentro de nós realmente, ó, se estabelece ali, entendeu? Sabe, né, uma revolução, uma guerra, entendeu? Porque o que é de ordem divina, uma vez que nós temos a felicidade de senti-la, isso modifica gradualmente e profundamente a nossa maneira de enxergar e interpretar a vida. E uma vez despertando isso, a gente não quer outra coisa, entendeu? A gente começa realmente a caminhar, entendeu? Cada vez mais com passos seguros, inicialmente com passos vacilantes, e aí realmente dentro de nós essa batalha, entendeu? Aquilo que realmente é de ordem inferior, que realmente luta para ser preponderante, e aquilo de ordem divina que existe em cada um de nós, ó, até chegar um determinado momento em que o espírito realmente, literalmente, ele sobrepõe a matéria. Entendeu? Que por muito tempo, mas muito tempo, o que aconteceu foi o contrário. Nós, literalmente, fomos guiados, subjugados pela matéria. Entendeu? E se isso aconteceu, entendeu? Sabe, a matéria realmente prepondera diante do espírito. Entendeu? Mas a partir do momento em que você estuda, tem diante de você esse conhecimento fantástico, que é a doutrina espírita, aí você passa realmente a refletir, entendeu? Se antes eu tinha aquela atitude imediatista, entendeu? Sabe, impulsiva, agora não, eu paro, pondero, isso realmente já é um fator de mudança. Mas esse conflito, entendeu? Sabe, internamente vai perdurar por um tempo, entendeu? Até que realmente o que existe de ordem divina em cada um de nós vença, tome literalmente as rédeas do nosso crescimento moral. Entendeu? Pode passar, por favor. E aqui eu não estou falando nem na presença de supostos, né, influência, obsessores, não é isso não, entendeu? Isso aqui é uma luta interna, cada um travando consigo mesmo, entendeu? Né? Se realmente, entendeu, sabe, aí tem a questão obsessiva, é uma outra fase, entendeu? Mas essa luta, literalmente, é contra tudo aquilo que existe em cada um de nós, que é, divino, com aquilo que existe em nós, que é herança inferior, entendeu? Então, assim, é por isso que quando a gente estuda, né, e compreende, né, que a gente tem que aprender a se vencer, né? Porque, na maioria das vezes, o pior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Essas coisas realmente têm força, têm potência, entendeu? E aí é necessário realmente, ó, estudo, disciplina, coragem e uma vontade cada vez mais fortalecida. Entendeu? Assim, a luta conflitiva cede lugar à de natureza consciente, racional. Olha só, né? Se antes era uma luta, eu não digo nem que existia luta, entendeu? Existia simplesmente, entendeu, uma subjugação
e a gente acatava, entendeu, cegamente aos impulsos de natureza inferior. Entendeu? A partir do momento em que adentra, realmente amadurece, né, entra a questão, né, da natureza consciente e a razão, a gente passa realmente a se opor, entendeu? E essa oposição, entendeu, não mais eu vou agir com violência, entendeu? Não mais eu vou realmente permitir que a licenciosidade realmente me comande, entendeu? Aí começa realmente uma batalha, entendeu? Porque apresenta a meta a ser conquistada, sem cuja vitória o sofrimento permanece como ditador, impondo as suas diretrizes arbitrárias e nem sempre necessárias. Entendeu? Então, assim, entendeu, sabe, né? É crescer, evoluir, é justamente, entendeu, sabe, né? Se permitir lutar contra tudo aquilo que se encontra em nós, que é de herança inferior, entendeu? E é uma luta assim, entendeu, sabe, que a gente não pode, entendeu, em hipótese alguma, perder tempo. Ah, eu vou realmente, né, transformar outra pessoa, entendeu? Está perdendo tempo. Porque a capacidade, esse poder, realmente, ele está centrado, ele está radicado em cada um de nós. Entendeu? Ninguém muda ninguém. A própria pessoa, realmente, reconhecendo essa verdade, assume a sua própria mudança. Entendeu? Né? Então, assim, nós somos artífices da nossa própria obra. Entendeu? Então, assim, evoluir, vencer a si mesmo, tem como resultado realmente permitir que tudo aquilo de ordem divina que existe em nós realmente, ó, se agigante, cresça cada vez mais. Pode passar, por favor, Carlos. E aí nós temos, né, no terceiro estágio, ó, o primeiro, as necessidades, né, fisiológicas, uma coisa estritamente material, né? Depois nós temos assim, dentro, né, dessa necessidade fisiológica, nós temos o aprisionamento, entendeu? Dos automatismos, tudo aquilo que por muito tempo realmente limitou, entendeu? Sabe, né, a nossa ação, entendeu? E centralizou realmente essa ação numa esfera estritamente material. Mas assim, nas primeiras idades, né, da nossa evolução, e aquilo ali era de alguma forma normal, porque a própria estrutura celular, entendeu, sabe, de cerebral, ela realmente comportava aquilo ali. Mas a partir do momento em que a estrutura cerebral, entendeu, a gente evolui um pouquinho, aí tem outras necessidades, tem outras exigências. Então, assim, entendeu, sabe, né, uma característica, né, da humanidade dessa época está no Evangelho, entendeu? É uma humanidade estritamente, né, inteligente, com um cabedal de inteligência muito grande, mas com poucos recursos e conquistas morais. Entendeu? Então, o grande desafio realmente é acrescentar, entendeu, sabe, né, conquistas morais, que é justamente vai fazer com que a gente, ó, saia vitorioso daquele combate dentro de cada um de nós e chegue à autorrealização, entendeu? Considerando-se o imperativo das necessidades imediatas, as fisiológicas, como essências à preservação do corpo e movimentação do grupo social, dê-se espaços para as de natureza estética, aquelas que embelezam a vida e são o pórtico para o encontro com as metanecessidades. Então, aqui realmente, entendeu, sabe, né? Aquela luta interna travada em cada um de nós ainda continua, entendeu? Mas quando nós adentramos realmente na fase da autorrealização, seguramente a gente pode, entendeu, sabe, né, afirmar que nessa luta a gente já ganha já uma certa preponderância, entendeu? Entendeu? Ou seja, é uma luta realmente aonde a luz está vencendo literalmente a sombra que existe em cada um de nós.
E aí a gente entra, né, na autorrealização. E autorrealizar-se é você realmente cumprir a sua destinação espiritual, entendeu? Porque Jesus chegou realmente na condição de ser o governador do planeta, de espírito puro. Ninguém fez esse trabalho que compete a ele por ele, entendeu? Né? O mérito é literalmente empregado, direcionado, entendeu? À própria pessoa, entendeu? Né? E muitas das vezes a gente realmente, né, não cumpre essa transformação porque a gente tem dúvida, não confia, entendeu? Pô, será realmente, eu tenho tanto defeito, entendeu? Mas será que realmente eu posso vencer essa minha dificuldade, esse meu lado assim, entendeu? Sabe, violento, né? Será que eu posso realmente vencer essa tendência infeliz que por muito tempo está me escravizando? Então, assim, entendeu? Sabe, a gente tem que refletir justamente porque esse combate é um bom combate passível de ser realmente vencido por nós, entendeu? E aí, uma outra questão que acredito, né, que quando não bem esclarecida, ela produz realmente muita dúvida. E dúvida diante dessa batalha não ajuda em nada, entendeu? Tem gente que pensa assim, pô, mas Deus me criou assim? Deus me criou realmente com essas tendências, com esses imperativos inferiores que hoje me torturam? Não. Deus te criou simples e ignorante, com capacidade realmente de ser um espírito perfeito. Entendeu? Então, assim, né, o que realmente cada um de nós carrega de tendências boas e tendências não boas, isso tudo é reflexo direto do nosso livre-arbítrio que foi utilizado até os dias de hoje. Então, Deus realmente, pelo contrário, ele permite realmente o erro para que esse erro realmente se configure em sofrimento e o sofrimento seja uma professora realmente que ensine. E após realmente esse aprendizado doloroso, a gente desperta, entendeu? Com muito mais vigor, com muito mais lucidez e com muito mais possibilidade de adentrar essa etapa da autorrealização. Entendeu? E no finalzinho, e são o pórtico para o encontro com as meta-necessidades. Então, assim, meta-necessidades são necessidades que a gente não estão radicadas, né, no corpo físico, entendeu? E uma delas, né, talvez que vocês não vão esquecer, a necessidade de ser uma pessoa melhor, entendeu? A necessidade realmente de ser caridoso, de ser bom, de perdão, de ter o perdão assim quase que espontaneamente. Isso são necessidades que vão o quê? Desabrochar nessa etapa da autorrealização. Não é assim, entendeu? Sabe, né? Um conjunto pequeno de meta-necessidades. Cada uma vez conquistada, abre espaço para outra, entendeu? Sabe, imagina só, até chegarmos realmente numa condição em que a nossa vida, a nossa herança, entendeu? Sabe, espiritual se configure em necessidades estritamente espirituais. Entendeu? E uma questão interessante, todos conhecem, né? Todas e todas conhecem Mahatma Gandhi. Né? Mahatma Gandhi, ele conseguiu, entendeu? Sabe, dar um exemplo brilhante para o mundo, né? Conseguiu, entendeu? Sabe, né? Tirar a Índia lá do jugo, né, inglês, sem violência, entendeu? Então, assim, certa vez, depois que a Índia, né, conquistou lá, entendeu, sabe, a sua independência, né, que a Inglaterra saiu do território indiano, aí Gandhi foi visitar a Inglaterra, entendeu? E em determinado local tinha lá, entendeu, sabe, uma exposição só de joias, joias caríssimas, muito caras. E Gandhi ficou ali olhando, entendeu, sabe, né, vislumbrando aquelas joias. E um secretário, né, da rainha
Chegou assim: senhor Gandhi, a rainha mandou lhe falar que o senhor pode escolher qualquer joia que ela tenha um prazer da coroa inglesa, entendeu? Sabe, ofertar isso como presente. Ele olhou atentamente assim o secretário e falou assim: não, eu estou aqui realmente constatando que eu não preciso mais disso, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, com toda certeza, já passou por aquela fase das necessidades, né, fisiológicas, entendeu? Já está na fase da autorrealização, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né, justamente o apego a determinadas coisas materiais denuncia, entendeu? Sabe, né, a nossa condição na primeira fase. Denuncia realmente que nós estamos ainda sob o jugo das necessidades fisiológicas essencialmente materiais. Então, assim, entendeu? Sabe, né? É impossível sair desse jugo? Não. Basta que a pessoa realmente, ela saia com um determinado motivo. Entendeu? Então, assim, tem nas experiências aí, entendeu? Dos livros espíritas, a gente percebe, entendeu? Sabe, o quanto que o apego a determinada situação material, entendeu? Sabe, o quanto que promove sofrimento. Né? Então, o quanto que é necessário, diante dessa doutrina, a gente realmente fazer uma autoanálise. Será que realmente eu carrego, entendeu? Sabe, né? Eu me aprisiono a um apego material, entendeu? E aí bota no papel, entendeu? Sem crítica, né? Bota no papel e analise. Porque, na maioria das vezes, entendeu? Sabe, a gente, sem perceber, a gente está construindo um verdadeiro obstáculo. E aquele combate interno, entendeu? Sabe, né? Ele não está sendo travado para que a gente tenha a felicidade de sairmos vitoriosos dele e chegarmos nessa condição de autorrealização. Pode passar, Carlos. Então, a autorrealização transporta, né? Transposta esta fase, detectam as metanecessidades que se apresentam como fortes apelos, olha só, para o autodescobrimento, para a interiorização, por cujos meios poderão conseguir a autorrealização. Então, assim, é justamente, entendeu, sabe, né, aquele período depois desse combate, entendeu? Né, entre realmente a herança negativa e tudo aquilo que é de ordem divina, entendeu? Dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a realmente permitir que o que existe de ordem divina em nós comece a ganhar força, a gente vai, por falta de uso, né? A gente vai o quê, né? Liquidando, enfraquecendo aqueles impulsos negativos, entendeu? E existe uma situação, eu não me recordo, eu acho que isso foi, né, de uma conversa de um discípulo de Buda, que falava realmente assim, entendeu? Sabe, né, das nossas tendências não boas. E o discípulo perguntava, por que será, entendeu? Sabe, que determinadas tendências, né, principalmente a violência, elas chegam com tanta força, entendeu? Sabe, e que a gente muitas das vezes não tem assim a felicidade de vencê-las, entendeu? E de impedi-las. E Buda falou assim mesmo, entendeu? Nós somos como que um jardim, mais ou menos assim. E cada um de nós rega, cuida daquilo que realmente atribui como valioso, entendeu? Se de repente ali, entendeu, sabe, né, no impulso de violência, o que eu estou fazendo? Quando eu me permito realmente agir sob o império da violência, eu estou regando essa tendência, entendeu? Eu estou criando condições de trato, de cuidado, para que ela realmente, cresça e me domine, entendeu? Por outro lado, entendeu, sabe, quando eu realmente, entendeu, sabe, me esforço, estou com vontade de explodir com alguém e silencio pensando em Deus, isso é uma forma realmente de permitir
que tudo aquilo que existe em nós de ordem divina seja tratado, cuidado e potencializado. Então, cada um de nós realmente escolhe o que realmente vai cuidar, entendeu? O que realmente vai tratar, o que realmente vai possibilitar que cresça, se agigante e realmente tome o rumo da sua vida. Então, assim, aí tem a questão, né, do autodescobrimento. Sócrates, né, conheça-te a ti mesmo, entendeu? Né, talvez seja assim o legado, entendeu? Sabe, em termos de filosofia mais profundo. E quando você realmente, entendeu? Sabe, adentra, né, nessa fase da autorrealização, você já tem, entendeu? Sabe, ó, amor pessoal suficiente para que você realmente comece a se autoconhecer, entendeu? Porque não adianta realmente adentrar, né, nesse autodescobrimento, nesse autoconhecimento, se você não tem ainda um amor, um auto-amor por você mesmo. Entendeu? Porque diante ali da primeira tendência negativa, tu vai ou entrar em depressão ou ficar extremamente desanimado e recuar. Entendeu? Então, assim, quando a gente se ama minimamente e que a gente tem uma lembrança assim de um passado não muito feliz, a gente olha aquilo ali, entendeu? Sabe, não com o olhar, né, da crítica e do desânimo. A gente tem uma certa generosidade. Não, naquele período eu não tinha o entendimento que eu tenho da vida hoje. Isso quem faz é o auto-amor, entendeu? Então, assim, aí, à medida que você realmente, né, passa realmente a direcionar esse cuidado, esse carinho a você mesmo, não é ser conivente com teus erros. Né? Ali você está realmente, ó, descobrindo-se, identificando realmente que há tudo aquilo que por muito tempo te aprisionou, mas assim, você está com um olhar generoso. Você sabe que por trás de toda aquela mazela tem algo ali divino, entendeu? Tem aquela pedra preciosa realmente que está sendo lapidada, está sendo descoberta, entendeu? Então, assim, esse autodescobrimento, essa capacidade de interiorizar, realmente é uma tarefa nesse estágio de autorrealização. Entendeu? E quando você realmente cumpre essas tarefas em você, automaticamente você desenvolve sensibilidade. Você passa a ter um olhar mais generoso, mais amigo em tudo aquilo que está na sua volta. Entendeu? Então, assim, se você olhar com ternura, com amor, com bondade para você mesmo, automaticamente você vai transferir isso para o seu semelhante. Entendeu? Carlos, pode passar, por favor. A pessoa que se encontra nesse patamar do processo de crescimento psicológico medita em torno dos objetivos existenciais e anela pelo prosseguimento da vida, que não termina com a morte orgânica. Então, eu estava pensando, entendeu, sabe, né, sobre esse aspecto, a experiência que a pandemia está promovendo em cada um de nós. Se existe um medo, entendeu, sabe, né, que por muito tempo ele bateu a nossa porta, entendeu, sabe, é o medo da morte. Entendeu? E esse medo da morte fez com que a gente pensasse, eu acredito, a grande maioria, na própria vida, entendeu? Né? Porque vida, será que realmente tudo termina depois da morte biológica? Entendeu? Então, assim, tudo aquilo que foi por nós, né, coletado como verdade absoluta, eu acredito que a grande maioria pensou muito na vida, entendeu? Não tem sentido, entendeu? Sabe, uma pessoa amar a outra, um pai amar a filha, esse amor, esse sentimento universal tão potente, tão forte, e a morte biológica destruir isso, entendeu? Não tem. Se você realmente analisar profundamente, não tem sentido. Como Deus iria criar cada um de nós
potencialmente capaz para amar, para ser feliz e para fazer outras pessoas felizes, e que a morte chegaria num determinado momento e iria aniquilar para sempre esse sentimento, entendeu? Então, a gente percebe realmente que a autorrealização, ela se configura também, se sustenta também numa certeza de que realmente a morte não existe, entendeu? De que após a morte biológica, o espírito realmente ele continua, entendeu? Ele prossegue na sua trajetória evolutiva. E que os sentimentos, os amores, realmente aquelas pessoas queridas, tudo isso se constitui uma herança preciosíssima que vai compor a vida desse espírito. Pode passar, por favor, cara. Terminou. Em cima da hora, legalzinho? Obrigado aí, pessoal. Assim, certinho, faltando 10 minutos para as 8. Bem, amigos, então vamos para a nossa segunda etapa. Quem gostaria de comentar ou até mesmo perguntar, por favor. O grupo está pequeno, é só abrir o microfone e falar. Vamos nós, Carlos. Posso? Sim, Carlos, por favor. Tá, eu escrevi porque é muita coisa, né? Então eu não ia saber lembrar de tudo. Rodolfo, sabemos nós que o somatório de experiências, né? Nós temos experiências positivas e negativas, que muitas das vezes fica difícil manter, né? Essa vontade da mudança, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, na incerteza. Eu pergunto, como educarmos e manter esse comportamento saudável sem deixar sem deixar que se enfraqueça diante dessas múltiplas oscilações? Eu quero, eu preciso fazer algo por mim mesmo, mas ainda fica aquela dúvida, aquela incerteza, aquela briga comigo mesmo. Como eu posso fazer para me manter firme? Tá. Ok. Veja bem, o ser humano, né, ele se comporta de duas formas. Ele age e reage. Quando nós reagimos, a gente está se defendendo. E quando a gente se defende, na maioria das vezes, com violência. Entendeu? Porque no nosso entendimento, na nossa interpretação, a gente ainda, né, traz aquela herança, né, aquele automatismo de que está sendo realmente, literalmente, ó, agredido, agredida. Né? A ideia da violência, realmente, ela faz isso. Né? Ela faz com que a gente, aonde bote os olhos, a gente interpreta ameaça, perigo. E isso tudo realmente faz com que a gente, ó, reaja. Então, quando a gente realmente se acostuma a ser predominantemente reativo, a gente perde o controle de nós mesmos. Né? Então, assim, entendeu? Reagir é realmente assumir um comportamento imediatista de proteção. O oposto disso vai entrar lá em autorrealização, é a ação, entendeu? Né? Quando você não reage, quando você age, e quem age, age sob o controle de si mesmo, entendeu? Então, quando a gente realmente, né, ao invés de reagir, a gente opta, aprende a agir, e agindo, a gente está agindo de forma equilibrada, serena, e ó, o que é melhor? Sob o controle de você mesmo. Entendeu? Porque quando a gente se acostuma a reagir, e ó, perder o controle de si mesmo é extremamente ruim. Não devemos alimentar esse hábito. Porque quando a gente perde o nosso controle, alguém assume por nós, entendeu? Alguém gostaria de comentar, pessoal? Vou perguntar ao Rodolfo. Rodolfo, tudo bem, foi
É interessante esse tema, Rodolfo. Eu vejo, às vezes, que nós vivemos numa sociedade totalmente capitalista, né? E quando a gente se depara com esse tema, dentro do espiritismo, né? Que é a reforma íntima, né? Parece que, às vezes, a gente está na contramão, né? A gente vê segmentos religiosos aí de grande massa que passam totalmente ao contrário disso, né? Incentivam cada vez mais o ter, e para ser feliz você precisa ter, você tem que consumir para alcançar a felicidade. Eu não sei se meu pensamento está correto, ou a minha visão, né? A mídia em si também, né, alimenta isso, o ter. Beto, Valéria, eu fico satisfeito por essa pergunta. Vocês estão, entendeu, sabe, né, profundamente corretos, entendeu? Então, veja bem, a gente tem que saber qual o modelo de desenvolvimento que a gente se encontra, entendeu? Beto está correto, entendeu? E é um modelo, entendeu, sabe, que realmente faz com que a gente centralize o nosso interesse, nas exigências, nas necessidades básicas, entendeu? Comprar, né? Então, assim, entendeu, sabe, isso tudo realmente, isso é proposital, né? Isso é proposital, entendeu? Que a partir do momento em que você realmente é centrado, é estimulada a gravitar os seus interesses em satisfações imediatas, isso, entendeu, sabe, nos aprisiona, isso impede, entendeu, sabe, o nosso crescimento espiritual, e isso, entendeu, sabe, né, fragmenta o tecido social, entendeu? De que forma? Porque estimula a competição em detrimento à cooperação, entendeu? Então, assim, imagina só, entendeu, sabe, né, uma competição, entendeu, sabe, né, social, em que realmente, entendeu, um e o outro, eles se percebem não como irmãos, mas como adversários, entendeu? E é a sociedade que nós temos, entendeu? Você está coberto de razão, entendeu? Entendeu, sabe, né, o capitalismo, esse modelo realmente de desenvolvimento, ele promove isso, entendeu? Né? Ele promove realmente e faz com que a gente fique fixado, entendeu? Sabe, justamente num estágio extremamente infeliz e doloroso, entendeu? A programação, como a Valéria falou, da mesma forma, entendeu? Né? Se a gente, não façam isso, né? Não estou obrigando ninguém, não, mas se a gente ficar sem assistir determinados programas televisivos, a gente percebe que a nossa vida muda, o nosso entendimento muda, entendeu? Porque aí, para fechar, né, a resposta, vocês sabem qual é o maior e mais poderoso hipnólogo do planeta? A televisão. Valeu, Rodolfo. Obrigado. Carlos, ainda está gravando. Está gravando. A Flávia deixou, depois a gente vai editar e cortar. Ah, vai Obrigado, cortar? Valéria.